Você sabia que nos primeiros 3 meses do seu bebê ele faz milhares de conexões neurais e que o que você, papai e mamãe, faz ou deixa de fazer pode influenciar para o resto da vida dele? Hoje eu vou te ensinar 3 estímulos bem simples que você pode fazer nos 3 primeiros meses para ajudar no desenvolvimento motor do seu bebê. Eu sou Lilian Stafusa, fisioterapeuta e osteopata pediátrica, e aqui eu vou ensinar de forma bem prática esses 3 estímulos que você pode fazer hoje mesmo na sua casa com o seu bebê recém-nascido. O primeiro estímulo que eu vou te falar é o tão famoso tummy time, que eu gosto de chamar de tempo de bruços. É importante demais esse movimento, essa construção, afinal, esses 3 primeiros meses servem para esse bebê sustentar o seu pescoço. Porém, esse bebê ele saiu de uma vida onde ele estava no meio aquático e ele começou a receber agora a gravidade. Então, vamos com calma nesse tempo de bruços. Se a gente for pensar só de sair do plano vertical, a gente já tem um chamado tempo de bruços. Então, se eu tô carregando o bebê aqui, se eu tô encostada no sofá, conversando com o meu bebê, posiciono ele assim, ó, no meu próprio corpo. Se eu posiciono o bebê no próprio corpo, converso com ele e ele tá tentando fazer uma interação comigo, fazendo força desse pescocinho para me olhar, isso daqui já é tempo de bruços. Eu não preciso necessariamente fazer isso num apoio plano, não nesse momento, com uma almofada, igual eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo, com um patinho, com coisas fluorescentes e tudo mais ali na frente. Muitas vezes pode ser um excesso de informação para o seu bebê. Então, muitas vezes carregar ele aqui, ó, no bracinho também, para facilitar que ele faça esse controle, já é o suficiente nos primeiros meses de vida. Aí, comecei a entender, esse bebê começou a construir, o que nós vamos fazer? Que aí a gente já entra para a nossa segunda recomendação. Nós vamos chegar no bruços a partir de uma movimentação de lado. Então, na hora de trocar a fralda do meu bebê, terminei de trocar. E a gente troca de fralda muitas vezes no dia, não é mesmo? E aí a gente vai fazer o quê? Estimular esse bebê a fazer o movimento. Como? Então eu tô aqui, troquei a fralda, eu vou olhar para o lado para que esse bebê me acompanhe com a movimentação dele. Olhei, eu vou ajudar esse bebê a ficar um pouquinho de lado. Ficou um pouquinho de lado, normalmente onde tem o trocador, eu tenho um estímulo visual aqui, de preferência em contraste, preto e branco, um livrinho, para que ele olhe, ou se eu puder, é claro, vou conversando, cantando com ele e deixo ele um pouquinho nessa posição. Feito isso, eu vou usar os meus dedos para dar um apoio e a minha palma da mão para dar um apoio no tórax. E aí eu vou virar esse bebê aqui, posicionar os seus cotovelinhos. Posso sustentar com a minha mão aqui, posso deixar ele por uns minutinhos aqui e colocar um estímulo lá na frente. Posso, muitas vezes, nesse momento, eu gosto muito de conversar com o bebê. E do jeito que eu tô aqui, por exemplo, eu não consigo conversar. Mas se tiver uma criança olhando você trocar, se tiver o papai lá conversando com a criança, a vovó, é muito interessante que essa criança comece a fazer essa vinculação. Feito um pouquinho de tempo aqui, o que eu vou fazer? Eu passo o bracinho por dentro, viro novamente de lado, deixo esse bebê se organizar e viro barriguinha para cima. E eu vou repetindo esse processo dos dois lados. Olho para o lado, viro esse bebê. Para quê? Para que ele experimente esse movimento acontecendo dos dois lados. Como a gente troca de fralda muitas vezes no dia, então é importante que você faça uma certa frequência esse tipo de movimento. Movimentos repetitivos também trazem muito conforto para o seu bebê. Então, um exercício que eu gosto de dar é fazer a movimentação rítmica desse bebê, movimentando ele sentido cabeça a pé, fazendo ele fazer o balanceio. E eles adoram, a gente pode aproveitar esse momento para uma conexão de cantar, de brincar e de dizer para esse bebê que você, mamãe, ou você, papai, estão presentes. Lembre-se sempre
de dar um apoio na cervical desse bebê quando vocês forem mudá-lo de posição, porque isso também pode evitar que aconteça alguma alteração dessa cervical. Se tudo isso que eu te falei, você não está conseguindo fazer com o seu bebê, porque ele chora, ou porque ele tem uma movimentação diferente que você consegue perceber, falo que os pais são os primeiros que conseguem identificar alguma alteração do movimento do bebê. Então, se você não vê que seu bebê é capaz de fazer esse tipo de estímulo, leve seu bebê no osteopata pediátrico, mostre para o seu pediatra, porque a gente precisa organizar o movimento desse bebê, tirar essas amarras desse corpinho para que ele seja livre para movimentar. E quanto antes você levar, vai ser melhor para o seu bebê se organizar. Afinal, como eu disse lá no início, nesses 3 primeiros meses é onde ocorre a maior conexão, a maior quantidade de conexão neuronal. É o maior aprendizado do seu bebê. Então, conte com a neuroplasticidade e leve seu bebê se você percebe que ele não está conseguindo, vocês não estão conseguindo fazer esses 3 estímulos que eu te ensinei. Se você gostou desse tipo de vídeo, por favor, compartilhe, curta e comenta aqui, que eu vou gravar muito mais vídeos para vocês.